Ladies and gentlemen, boys and girls. A dúvida de hoje não é só sua, é de muita gente. Eu já recebi essa dúvida milhares de vezes. Muita gente já perguntou pra mim como que eu uso o in, on, at. Essas três preposições tiram o sono de qualquer pessoa que tá aprendendo realmente a falar inglês. Claro, in na maioria das vezes significa dentro, in. On já em cima. Por exemplo, the book is on the table, ou então na parede. O quadro está na parede. The picture is on the wall. E at, em algum lugar específico. Normalmente é isso. Bem, isso aí é claro, então é mais fácil de usar. Agora, o problema é quando você está em algum lugar e você precisa usar o in, o on ou o at e você não sabe usar quando. Mas olha só, é muito simples. Eu tenho uma técnica que vai te ajudar bastante na hora de escolher a preposição certa. Lembra que você pode usar in, on, at para lugares e também para tempo. Em janeiro, por exemplo, in January. Ou numa cidade, in a city. Olha só como é fácil. Vamos imaginar que isso aqui abrange muita coisa. Isso aqui abrange um pouco menos e aqui é mais seletivo ainda, certo? Então, o in seria essa parte de fora, o on seria essa de dentro aqui, mais específico, e o at seria mais específico ainda. Então, se eu estiver falando de uma coisa que abrange muitas outras coisas, in. Se for uma coisa mais limitada, on. E se for específica mesmo, at. Por exemplo, 2020, que a gente pode falar 2020 ou 2020. In 2020. Por quê? Porque é um ano. Um ano tem vários meses, vários dias. Ele abrange muita coisa. Um mês também. In December, por exemplo. In December. Por que in December? In December porque dezembro tem vários dias, não é? Pode ser no dia 1º até o dia 31. Então qualquer mês in. Uma estação do ano, por exemplo, in the fall, que é no outono. Você pode usar o in também, porque a estação são 3 meses aí, né? In a long time. Então lembra, se abrange mais coisas de tempo, in. Da mesma forma, quando você usa o in para lugares. Imagina um país tem vários estados, cidades, municípios, então in Brazil, in the United States, in the UK, in Scotland. Cidades também abrange muita coisa. Cidade tem bairros, municípios, tudo isso. Então, in também. In Maceió, in Salvador, in New York City, in London. Agora que você sabe que o in abrange mais coisas, imagina uma coisa mais específica. On. On é mais específico por quê? Se nas preposições de tempo a gente usava o in 2020, por exemplo, a gente vai usar o on para dia mesmo. Por exemplo, na segunda-feira, on Monday. On Monday. No dia 17, on the 17th. Então se liga, preposição de tempo, on e o dia específico. Se você está falando apenas do mês, você usa o in, claro, in December, mas se eu quero falar no dia 17 de dezembro, eu falo on December 17th, porque é um dia específico, ele é mais específico, ele vai fechando mais aqui. A mesma coisa para uma preposição de lugar. On a gente usa várias vezes para coisas mais específicas. Por exemplo, o nome de uma rua. On Fifth Avenue, na Quinta Avenida. On Fifth Avenue. I live on this street, que eu moro nessa rua. On é mais específico. Se for um bairro, você usa in mesmo, porque tem várias localidades. Mas se for uma rua que é mais específico, você usa on. Muita gente se confunde na hora de falar sobre meios de transporte. Ou in ou on. Qual que eu vou usar? In ou on? Olha só, tem uma dica que é infalível. Se você pode se levantar e andar nesse meio de transporte, você usa on. E se você não pode fazer isso, você usa in. Por exemplo, se você está num carro, é in a car ou on a car? Você consegue se levantar e andar num carro? Não, então in a car. Um avião, on a plane. Sim, por que on? Porque eu consigo me levantar, eu posso ir no banheiro, eu posso ficar em pé, eu posso sentar. Ônibus, a mesma coisa. On the bus, eu posso me levantar e andar pelo ônibus. Subway, também que é metrô. On the subway, porque eu também posso me levantar e andar pelo metrô. Então, num carro, in a car. Numa limusine, in a... Se bem que tem como ficar em pé em alguns... Mas é in a limousine.
Mas presta atenção, se você está montando nesse veículo, por exemplo, montado numa moto, num cavalo, numa bicicleta, é on. On a horse, on a bicycle, on a motorbike. E o at? O at é mais específico ainda. Eu vou até parar de escrever aqui porque a minha letra é uma merda. O at é muito mais específico. O at, por exemplo, ele fala da hora. At 1 o'clock, at 2 o'clock. Muito específico mesmo, né? E o at para localização também é bastante específico. At home, que é em casa, na minha casa. At the house, na casa. At the restaurant, no restaurante. Ah, teacher, mas eu já ouvi in a restaurant. Sim, às vezes um restaurante grande você pode falar in a restaurant, não tem problema nenhum. Ele tem vários locais, então pode ser in ou at. Se você quer dizer que é no restaurante mesmo, normalmente você vai usar o at, mas não tem problema se for um in. Que essa é outra coisa importante para você lembrar. Nada está escrito em pedra, não quer dizer que porque eu estou usando um eu não posso usar o outro. Algumas vezes você vai ver in no lugar do at e at no lugar do in, e não tem problema nenhum. Eu posso falar at the office, no escritório, ou in the office, tá? Às vezes o escritório ele é grande, então eu uso in porque ele tem vários compartimentos. Mas se eu quero dizer que naquele endereço, lembra disso, naquele endereço, at. At é sempre para endereço. At 621 Spooner Street. At 621 Spooner Street. Tá vendo? Que eu dei o endereço específico do lugar. E é assim que funciona. At, sempre muito específico. Então, se você lembrar, in, abrange muita coisa. On, mais seletivo. E o at, bem seletivo, bem específico, vai ficar bem mais claro para você. Mas é claro, tem várias outras situações. Essa aqui é só para você realmente dar uma desmistificada desses três in, on, at. Três preposições que realmente tiram sono de muita gente, mas não mais porque o Teacher Matias te ajudou. I hope you enjoyed this. I will see you next time and rock on.